reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite, queridos irmãos, amados amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento em que nós mergulhamos no pensamento de Leon Denis através da web rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz. Inicialmente, queremos agradecer à web rádio por esse espaço, queremos agradecer também o apoio da nossa casa, Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, bem como também de outras casas em que realizamos também estudos sobre a vida e obra de Leon Denis, que é o Centro Espírita Bezerra de Menezes e o Lar Paulo de Tarso. E também, bem como tantas outras casas co-irmãs que vêm auxiliando e nos sustentando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Lucéia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Com muita gratidão essa oportunidade que nós temos aqui dessa divulgação. Eu só tenho que agradecer a todos nesse momento, agradecer a nossa casa espírita, querida Rita, e todas as outras casas que a Lucéia já citou, que nos dá sustento emocional e espiritual para estarmos aqui nessa divulgação. Espero que vocês aproveitem o programa de hoje. E uma boa noite. Vamos começar já já. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Luiz, Lucéia, Valéria. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Tavares. Estamos aqui mais uma quinta-feira para
mergulharmos no pensamento de Leon Denis, conversando sobre o gênio céltico e o mundo invisível hoje, como fizemos na semana passada. Agradecemos a presença de vocês, agradecemos a Web Rádio, que sempre nos recebe tão bem, e a nossa casa, o Rita de Cássia, que nos sustenta espiritualmente. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe. Boa noite, Valéria. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os que estão nos assistindo, bem-vindos que estão vindo pela primeira vez, estão vindo sempre. Que o nosso estudo de hoje possa trazer muita alegria a vocês por conhecer um pouco mais do mestre Leon Denis. E que sejam todos sempre bem-vindos, agradecemos a rádio, nossa casa, as casas que também nós estudamos com elas e que nos sustentam espiritualmente na nossa vida, nesse trabalho. Luiz, você pode fazer a leitura do Evangelho e a prece, por favor? Sim, vamos começar. O Evangelho saiu, capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. O item 8, que o título é Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. A passagem diz o seguinte: pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são pobres de espírito, e por as ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que deve entender, pelos primeiros, os humildes, aquele que se humilha diante de Deus e não se considera superiores a todo mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos, de seu saber mundano, que se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Vamos fazer a nossa prece endereçada ao Senhor Jesus, falando: querido Mestre Jesus, estamos reunidos aqui em seu nome, humildes, estudantes, buscando a verdade nos nossos esforços, nossos pensamentos, buscando o seu caminho, que o Senhor trilhou como mestre, modelo e guia. Ajude-nos, Senhor, a que possamos executar a tarefa de hoje, que é a divulgação do pensamento do Senhor Leon Denis, através da Web Rádio Estação da Luz. Ajude-nos a manter a harmonia, a paz, e divulgar esse pensamento com amor, com harmonia, caridade. Que todos sejamos unidos num pensamento só, que é o pensamento que o Senhor nos deu, em torno do Pai misericordioso. Que possamos assim, com tua permissão, querido mestre, a permissão dos espíritos todos que coordenam esse trabalho, e de Deus, nosso Pai, darmos início ao estudo de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amigos, há 2 semanas nós estamos apresentando uma síntese, né, da obra O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Na primeira apresentação, nós colocamos o histórico para todos vocês, né, a nota explicativa, o prefácio, a introdução. Na semana passada, nós iniciamos a primeira parte da obra, trabalhando o capítulo 1 e 2, os países célticos, né, primeira parte, trabalhando o capítulo 1 e 2. A obra, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, nós apresentamos no primeiro dia, ela está inserida no bloco histórico. E esse bloco histórico é composto de 5 obras. Então, nós daremos mais ênfase à parte histórica, porque o bloco é histórico, né? Então, após o bloco histórico, nós teremos de temas extras, né? O experimental, que trata da mediunidade, o bloco filosófico, que são as obras mais conhecidas, o Grande Enigma, Depois da Morte, o Porquê da Vida, o Problema do Ser, né? Então,
Hoje, nós trabalharemos, da primeira parte, os países célticos, 2 capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 4. Na próxima semana, trabalharemos o capítulo 5 e 6, os 2 últimos capítulos da primeira parte. Lógico que não é um estudo aprofundado desses 2 capítulos, nem tem como em 40 minutos, né? Então, nós vamos apresentar uma síntese das ideias centrais, tá bom? Dos dois capítulos. Então, nós começaremos com o capítulo 3, que é o primeiro capítulo dessa noite, que tem como título País de Gales, a Escócia e a obra dos bardos. Então, nós perguntaremos, que nós estamos desenvolvendo a nossa apresentação sob a forma de perguntas e respostas, para ficar mais fácil o entendimento. Então, a primeira pergunta da noite de hoje é: qual a importância da natureza encontrada no país de Gales para os gauleses? Porque nós vamos ver que, para o nosso Leon Denis, né, ele enfatiza, ele destaca muito a natureza, bem como também era muito valorizada pelos celtas. Então, vamos iniciar pelo país de Gales. Qual a importância da natureza para os galeses? Quem pode contribuir? Nilceia. Oi. Nilceia. Eu vou responder, mas falando menos sobre a natureza, porque acho que o Luiz vai falar sobre a natureza um pouquinho mais para frente, né, Luiz? Mas localizando o país de Gales. O país de Gales, assim como os demais países que nós viemos conversando, é um país de origem celta. Na semana passada, no programa passado, nós explicamos isso, né? O movimento dos celtas e tudo mais, na antiguidade. E ele tem a mesma origem, embora ele não seja um país gaulês, porque gauleses era a França, a Bélgica, quer dizer, o equivalente hoje, né? Que seria a França, a Bélgica, norte da Itália, ali na área da Grã-Bretanha, do Reino Unido, não. Os países não tiveram origem celtas, mas já não era chamado de Gália na época. Já tinha, inclusive, o país de Gales esse nome, País de Gales. É um país que fica ali a sudoeste da Grã-Bretanha, ele faz fronteira com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra, ele pertence ao Reino Unido, e os habitantes do País de Gales chamam-se galeses, né? Não confundir com gauleses, que são os da Gália. E os galeses falam, o idioma oficial é o idioma celta, e esse idioma é falado há mais de 1000 anos. Essa foi assim, uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente estudou sobre esse capítulo. Mas hoje, apenas uma parte do país fala o galês, que é o idioma, né? A maior parte já fala o inglês ali, pela proximidade com a Inglaterra. Leon Denis descreve o país de Gales como uma terra austera e imponente. É um país com muitas montanhas, é um país montanhoso, né, o país de Gales. E ele fala que essa constituição geológica, digamos assim, foi alterada e um pouco desfigurada pela presença da indústria. Ele, na verdade, está se referindo à mineração de carvão, porque ele fala dos buracos das minas, e à indústria siderúrgica. Ambas, provavelmente até por questões ecológicas, né? As novas legislações sobre poluição, vem diminuindo de importância no país de Gales. Hoje já quase não tem mais mineração de carvão, e a indústria siderúrgica também não ficou mais competitiva com relação aos concorrentes. Então, hoje já não tem, as condições já não são as mesmas. Hoje é um país que vive mais do setor serviços. Ele destaca o Snowdon. O Snowdon é o que ele chama de Monte Sagrado, é a montanha mais alta do país de Gales e fica no Parque Nacional da Snowdonia. Então, é um país muito bonito, né, que teve essa questão com a indústria, mas acho que todos os países da Europa tiveram problemas semelhantes. Então, eu acho que é isso, Nilceia.
Isso aí, né? Vou deixar a natureza para o Luiz. Então tá. Então eu vou pedir ao Luiz, né, que destaque a natureza, né, das Ilhas Britânicas, de preferência a Escócia, porque na noite de hoje nós vamos falar do país de Gales, principalmente, e a Escócia, né? Vamos começar pela Escócia. A Escócia, ela faz parte, compõe a Grã-Bretanha também, dentro do sistema da Bretanha. E a Escócia, ela tem, além da natureza, né, ela puxa um pouquinho, quando a gente fala da Escócia, a gente lembra um pouquinho da poesia, ele lembra um pouquinho daquela... Ela tem uma peculiaridade, ela tem uma beleza muito característica, aquela beleza meio tristonha, meio triste, com aquelas brumas, aquele relevo meio escuro, os mares batendo naquelas altas paredes, aquelas tipo falésias, aquelas altas paredes, ele vai esculpindo todo aquele cenário, um cenário muito bonito, porque em cima daqueles planos que fica a Escócia, tem um tipo de arbusto composto de rosas muito bonito. E a Escócia, ela traz toda nessa beleza peculiar que ela tem, ela traz dentro dela uma poesia, um encantamento muito interessante que os celtas gostavam, e isso vamos chamar assim, é ligado com as questões geográficas, porque ela tem uma sua costa que vai lá do norte, cortando, ela vem toda escarpada até chegar na parte que faz fronteira lá embaixo com a Inglaterra. Então, ela tem essa cordilheira que vai traçando toda essa coluna vertebral composta pela toda a Grã-Bretanha, mas começa lá em cima, na Escócia. E isso faz com que aqueles promontórios que são formados como fosse uma planície, uma cabeça de plano assim, formado, aqueles promontórios lindos, que vão dando um cenário todo diferente para a Escócia. E eles chamam esses locais, como a parte do norte, como terra alta da Escócia. Interessante que nessa importância que nós damos, e os celtas davam à natureza, essa ligação direta com o celta com a natureza, tanto que eles se comunicavam, eles viviam, eles extraíam da natureza muito ensinamento. Nós vamos ver isso na Escócia, como ele falava assim, o inverno mudava para a primavera. É como a gente acabasse uma etapa da vida e começava outra etapa da vida. Era muito interessante, quer dizer, é um ciclo imortal das estações. Era muito caracterizado na Escócia porque o inverno escocês era muito forte, era muito evidente, e existe uma mudança um pouquinho mais brusca no renascimento dessas flores todas que eu estava falando, esse tipo de arbusto, de rosas. Então, essa mudança tão radical, ele deu uma analogia com, vamos dizer assim, com nossas vidas eternas, do nascimento da alma, quer dizer, nascimento da alma, não, a imortalidade, o homem nascendo aqui na Terra e voltando para o plano espiritual. Esse foi um grande destaque assim, que a gente vê nessa relação entre os celtas e podemos dizer assim, e a natureza. Eu acho que os celtas extraíram muitas coisas da natureza, como suas leis, como os seus entendimentos, e essa relação foi constante na vida deles. É isso aí, muito bem, Luiz, isso aí. Bastante esclarecedor acerca da parte topográfica, né, da Escócia. Agora vamos falar um pouquinho, né? Vamos continuar falando dos celtas insulares, logicamente, das Ilhas Britânicas, né? Eles sofreram, ao longo dos séculos, por que não colocar milênios, várias perseguições. Mas essas perseguições
não foram suficientes para que eles perdessem o sentimento nacional, o caráter étnico. Mas é importante que nós também tenhamos conhecimento das perseguições que os celtas sofreram, a opressão ao longo de inúmeros séculos. Inicialmente, eles foram os opressores, porque eles ocuparam, né, a Europa. Aí nós vamos ver a parte da Gália, como a Terezinha bem colocou, né? A Gália pega a Península Ibérica, né? Atualmente Espanha, Portugal, a atual França, a atual Bélgica, a atual Suíça, parte da Itália, parte da Alemanha, né? E também a Ásia Menor, a Turquia. Pega toda essa região, mais as Ilhas Britânicas, né? Então, nós vamos ver que, naquela época, quando eles chegaram, toda essa região era ocupada por nativos. Mas, repetindo, resgatando da semana passada, aquela obra que sempre citamos, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, né, lá no capítulo 6, que trata da família indo-europeia, ele coloca justamente que eles ocuparam, a incursão deles nessa região foi há 10.000 anos antes de Cristo. Mas nós sabemos, não é o que a historiografia coloca, nem a antropologia. Eles colocam assim, que eles chegaram a cerca de 4.000 anos, outros colocam 1.200, outros 500, mas nós vamos ficar com a revelação do nosso Emmanuel através da lavra de Francisco Cândido Xavier. Então, quando eles chegaram, os nativos, os autóctonos, já ocupavam a região. Mas eles trouxeram uma cultura forte, uma cultura sólida, né? Que eles já haviam conquistado e formado em seus arquivos, desde lá do sistema de Capela, todos nós sabemos. E ao longo desses 10 anos, né, 10.000 anos que ali eles permaneceram, eles foram se alicerçando, e a cultura foi se solidificando, todos nós sabemos. Mas, quando bateu mais ou menos 9.950 anos depois, 50 anos antes de Cristo, quem chega? Quem invade aquela área? Né? O nosso querido Júlio César, né? O nosso querido Júlio César invade e oprime toda aquela região, conforme já colocamos a Guerra dos Gauleses na semana passada. Só que Júlio César não invadiu apenas a Gália, ele invadiu também a Ilha Britânica, que hoje é a Inglaterra, aquele espaço da Inglaterra, não chegou até a Escócia, mas ele atingiu o atual país de Gales e a Inglaterra. Então, ficaram sob o domínio romano durante 4 séculos. Após 4 séculos, a Gália, né, então os celtas continentais sofreram a opressão, a invasão dos francos, uma tribo germânica, né? E alguns gauleses, né, migraram, logicamente, para a parte insular do mundo celta. Mas cerca mais ou menos de 200 anos após a chegada dos francos, que oprimiram as Gálias, não os países celtas insulares, né? Chegam os anglos e os saxões, também tribos germânicas, oprimindo, né? E impondo, logicamente, sua cultura, suas tradições. Mas nós vamos ver também que 500 anos depois, eles sofrem uma nova invasão dos normandos. Quem eram os normandos? Os normandos eram justamente aqueles que vieram da parte da Normandia, né, a região da Normandia, na França. Eles vieram guiados, chefiados por Guilherme, né, Guilherme II. Então, o exército normando
ele era composto, né, de francos e também de bretões. Olha só, francos e bretões invadindo o reino da Inglaterra. E passou a se chamar Normando da Inglaterra. Eles dominaram a Inglaterra, mas não dominaram por muito tempo. Eles dominaram por cerca de 9 anos. Logo depois, os anglo-saxões retomaram, não é mesmo? Então, nós vamos ver quantas invasões, quantas opressões os celtas sofreram. Eles sofreram. Mas nem por isso, mesmo apesar das eternas perseguições, eles nunca perderam, nunca abriram mão do seu sentimento nacional. E o que acontece? Os anglo-saxões, ao invés de conseguir influenciar os celtas a alicerçarem a sua cultura, aconteceu justamente o contrário. Cada vez mais, os anglo-saxões que começaram a sofrer a influência e absorver a cultura céltica. Que interessante, né? Inclusive, no século XIX, a Terezinha colocou dos mineiros e também dos empregados das indústrias siderúrgicas que migraram da Inglaterra para o país de Gales, mesmo eles, século XIX, início do século XX, também aprenderam a língua dos celtas, né? O gaélico, né? E adquiriu também a cultura. Isso tudo, gente, graças à energia desse povo que é guerreiro, desse povo que é perseverante. E tamanha era a perseverança desse grupo, que o país de Gales conseguiu manter a sua autonomia administrativa. E essa autonomia favoreceu o quê? Que as escolas, que os colégios, universidades, inclusive igrejas, continuassem a manter a cultura deles, conservar o idioma deles, naturalmente, e nós vamos ver que o país de Gales, apesar de ser um território pequeno, na sua capital, Cardiff, né, bem como também em outros condados, nós vamos ver que a propaganda céltica ela é intensa, e principalmente publicando a cultura bárdica dos antigos e dos modernos bardas. Por isso que foi justamente os celtas do Principado de Gales que deram iniciativa para a criação do movimento pancéltico, que é um movimento nada mais que procura proteger, resguardar as tradições célticas. Então, eles promovem encontros para justamente confraternizarem-se, quando todos os locais, né, todas as regiões que cultuam, que preservam as tradições célticas, são convidadas para esses eventos. Então, nós verificamos que é uma raça de muita força vital, de muita força, de muita fé, de uma justiça que eles mantêm, defendem, imanente, e também no além, porque eles conservam a comunicabilidade com o outro, com os invisíveis. Então, nós verificamos que até hoje, né, eles lutam pelos seus direitos, pelas suas tradições. Mas agora vamos falar de um outro ponto. Nós vimos na semana passada que os gauleses continentais, eles possuíam uma firme convicção na sobrevivência da alma, que nós acabamos de colocar.
né, que eles valorizam e continuam nesse intercâmbio com os invisíveis. Eles tinham uma firme convicção na comunicabilidade entre os vivos e os invisíveis. Nós já adiantamos, e os galeses, até hoje, preservam. Mas o que nós podemos adiantar dessa comunicabilidade que eles mantêm? Será que teremos algo que venha comprovar a existência de fenômenos na região, esse trabalho deles em se comunicarem com o mundo invisível? Quem pode... Lúcia, Oi. Com certeza, com certeza, com certeza. É possível de confirmar, e Leon Denis ainda traz alguns exemplos. Ele diz que a relação dos galeses é muito forte com o mundo dos invisíveis e com as manifestações. E, durante os estudos de Leon Denis, eram tantos os eventos, os relatos, que ele diz que ele não pôde se recusar a registrar. E aí ele traz 2 casos, na realidade, é a partir de uma pessoa, um engenheiro, o engenheiro Maris, que ele fez um relatório, engenheiro de Minas. Ele fez um relatório e ele publicou, na época, na revista Gentleman's Magazine, sobre os acontecimentos. E ele dizia assim, que ele já sabia que algumas pessoas iam fazer zombaria deles por conta da história que ele estava contando, que ele estava relatando, mas ele dizia o seguinte, que essas pessoas não conheciam as ciências nem o poder secreto da natureza. Então, ele nem se abalava. E ele chamava que, na realidade, o evento, né, era sobre espíritos batedores de mina. E esse engenheiro, ele dizia o seguinte, que eles consideravam espíritos bons que ajudavam eles nas minas. E eles faziam os barulhos surdos, prolongados e repetidos. Ele cita o exemplo de 2 minas. Deixa eu ver para não errar o nome, que o nome é difícil. Uma mina é Esgair-Imin, uma das minas, e os espíritos trabalhavam assim de noite fazendo barulho que muitas pessoas ouviram. E na outra mina, que é Eluim, Eluide, eles agiam tão fortemente que os operários mais jovens ficaram até assustados, tadinhos. E o que eles faziam? Eles ficavam com esses ruídos durante a mina, porque assim, você vai cavar a mina, você procura um filão de um determinado mineral. Mas o que eles faziam? Eles iam fazendo as batidas mais fortes. Conforme eles cavavam as rochas, buscavam material, né? Eles ouviam os barulhos mais fortes para direcioná-los para encontrar o veio do que eles procuravam naquela mina. E aí, conforme os barulhos ficavam mais fortes, eles sabiam que era um caminho. E eles iam. E quando chegava no filão, lá num determinado local, certo, os barulhos cessaram. E ele, nessas 2 minas, os barulhos cessaram. Então, a relação deles com o mundo invisível, com as manifestações, era diuturno. Eles ouviam, eles respeitavam, sabiam quem eram, eles sabiam que era para ajudar, e eles acompanhavam os barulhos até encontrar aqueles veios importantes. Então, essa relação é uma relação muito próxima deles. E é interessante, sabe que eu achei, Valéria, é que essas ocorrências, esses fenômenos de efeitos físicos, eles aconteceram no final do século XIX, em torno de 1869 em diante. Em 1869, Kardec já havia publicado a codificação. E eu fico surpresa deles não buscarem conhecer, nem estudarem, nem não se aprofundarem acerca desses fenômenos, ficarem só na superstição dos batedores e não estudarem o fenômeno em si, uma vez que nós já tínhamos uma bibliografia que poderia sustentar, né? Então, eu acho isso bastante interessante. O Luiz fez assim. Por que você fez assim, Luiz?
Porque vamos chamar assim, entre aspas, o sobrenatural, às vezes, dá uma certa, vamos dizer assim, uma certa elan, dá uma beleza que eles gostaram. Não vamos mexer nisso, não. Isso está dando certo. Não vamos ficar pesquisando, não. Vamos seguir esse caminho que está dando certo. Eu estou lá de não mexe no que está dando certo. Exatamente. Mas não, lá no País de Gales, no Principado, não ocorriam apenas fenômenos, né, das pancadas nas minas. Outros fenômenos também ocorriam. Isso. Eu vou falar um pouquinho, vou contar um pouquinho desses fenômenos. É muito engraçado porque é o que eles chamam de assombração, né? Então, era muito comum as pessoas identificarem casas ou castelos, naquela época eram castelos, né? Mal assombrados, né? Então, Leon Denis diz que são tantas as situações que não dá nem para você saber o que era verídico ou verossímil ou não. Mas ele diz que havia uma senhora chamada Lady Herbert, que contava alguns casos desse, e nela, por ser uma pessoa muito séria, ele acreditava. E ela contou esses casos para um famoso escritor inglês. Aliás, eu não sei se era inglês, não. Eu acho que ele era escocês. Não, desculpa, ele era da Bretanha. Ele era francês. Ela contou alguns desses casos, e esses casos Denis trouxe para o livro. O mais notório caso de fantasma, né, naquela região é o fantasma do Castelo de Windsor, que não é nem na Escócia, nem no País de Gales, é na Inglaterra, né? O Castelo de Windsor vem a ser uma das residências oficiais da família real, né? Da família real da Inglaterra. E esse fantasma foi visto na biblioteca do castelo, do palácio, e aí a guarda real, né, que toma conta das instalações, o guarda correu atrás do fantasma, e aí é que ele descobriu que tinha um fantasma, porque quando ele chegou na sala onde o fantasma teria entrado, a pessoa, né, que ele achava que era uma pessoa, teria entrado, não tinha ninguém, né? Bom, isso sucedeu várias vezes, aí descobriram que essa sala era uma sala frequentada por uma rainha da Inglaterra. Era a rainha Elizabeth I ou a atual rainha Elizabeth II, né? Ou Isabel I, isso dependia porque ela era originária da Espanha, então dependia de qual tradução você estava falando. E ela sempre se apresentava de negro, é uma história muito famosa, ela se apresentava não só no Castelo de Windsor, mas em vários outros lugares, mas no castelo ela ia toda vez que ia acontecer uma guerra ou uma catástrofe. Então, é o que o Leon Denis chama de espíritos avisadores. E tinha outros que apareciam para determinadas famílias, aí no País de Gales e também na Escócia. Esses casos que ela relata são do País de Gales, são 3 famílias. Uma, quando alguém ia morrer na família, aparecia uma carruagem com 4 cavalos negros. A outra família, tudo era família de nobres, né? A outra família, eles ouviam um rufar de um tambor, claro que não tinha tambor nenhum, era um aviso, né, dos espíritos daquela, provavelmente familiares, né, que já estavam desencarnados, rufavam um tambor cada vez que alguém ia desencarnar. E uma terceira família, que quando tinha uma pedra na construção, que ela tremia quando alguém ia desencarnar. Então, vocês podem ver que haviam histórias de todo tipo, né? E aí, Denis diz que na Escócia, então, por causa até dessa condição geográfica que o Luís descreveu, né? E já tem uma coisa meio mal assombrada, né? Aquilo tudo cheio de nuvens, assim. Sempre que a gente vê um filme sobre a Escócia, sempre aparece assim, né? Nunca aparece no dia do sol, né? É muito engraçado. E há tantos casos que ele disse que ele não ia citar porque era caso demais. Então, é isso. Essa era
tanto a Escócia quanto o País de Gales, isso para não dizer dos outros, mas desses dois em particular, a Irlanda também era assim, a relação com o mundo invisível era muito intensa, né? Como você mesmo já falou. É isso. Essa região, né, ela é característica, né, de ter videntes, né, e muitos desses médios têm a facilidade, né, muitos de perceberem os ditos fantasmas, os ditos espíritos familiares, né, porque, como você falou, né, a própria região tem aquele aspecto melancólico, né, coberto de neblina, né, e convida até você viajar na imaginação, né? Só se for. Mas as Ilhas Britânicas, né, também vamos encontrar nos grupamentos celtas, ou melhor, né, os cultivadores, mantenedores da cultura céltica, não é isso? Então, quais são os países das Ilhas Britânicas que nós encontramos os mantenedores, os cultivadores da cultura céltica? Quem pode colaborar? Posso responder, Nilceia? Pode sim. Tem a Irlanda, a Escócia, o País de Gales, a Cornualha Inglesa e as Ilhas de Man. Na Cornualha Inglesa, ela fica ali no sudoeste da Inglaterra, e as Ilhas de Man, ela fica ali no mar da Irlanda. Interessante sobre eles é assim, que você já falou um pouquinho, mas só para fechar, que a Cornualha Inglesa ela tem um dialeto córnico, e ele registra isso, que assim, ele não estava totalmente extinto, como se pretende, palavras de Denis, porque algumas famílias ainda usavam. E na Ilha de Man, que ele dizia que devia uma verdadeira ressurreição céltica, porque eles conseguiram, como se falou, o parlamento autônomo, a sociedade preservadora da língua man, que é uma língua gaélica, jornais, escolas, tudo isso foi preservado. Com isso, você tem a preservação da cultura nessas ilhas. Já que você respondeu, eu vou perguntar também a você, o Valéria. Vou aproveitar, já que você está com o microfone aberto. Está explorando. Vamos lá, acho que é exploração, mas vamos lá. Como o País de Gales se destacou na fidelidade em conservar a herança intelectual da antiga Gália? Foi na fundação da Sociedade Bárdica do País de Gales, que você estava adiantando. E assim, o motivou essa fundação, da fundação dessa sociedade, eu acho que você falou, mas vou tentar falar a outra parte, que, na realidade, era pelo acervo mesmo que eles tinham, necessidade de manutenção disso. E o Denis nos traz que os druidas, quando eles lá atrás converteram ao cristianismo, eles, né, não se extinguiram, né, nem ali naquela região, nem nas regiões próximas. E com isso, o que eles fizeram? Eles já fizeram uma sociedade bárdica, uma sociedade solidamente constituída, dedicada, e eles diziam, na teoria, que era para preservar a poesia nacional. E até faziam isso, só que, né, por outro lado, o que eles aproveitavam também para fazer essa proteção da herança intelectual da antiga Gália, porque era o jeito que eles tinham para resolver isso. E aí, no princípio, era secreto, depois foi mais legalizado, aí a gente tem isso lá atrás, na invasão normanda. Depois você vai indo, começaram na divulgação oral, como os druidas e tal, e lá pela Idade Média foi que eles passaram a fazer registros por escrito de todo esse acervo, né, da cultura, e aí, mas mesmo assim guardando secretamente da própria preservação. Então, isso realmente é uma grande conquista, e assim, tanto da manutenção, preservação de toda essa cultura, que a gente está falando hoje, né, centenas de anos depois. É isso aí. É verdade, bacana, é isso mesmo. Semana passada nós falamos um pouco, né, dos bardos, né? Mas já como a Valéria destacou a sociedade bárdica, né? Então vamos falar um pouquinho, vamos resgatar um pouco acerca das características do bardo. O que Leon Denis, na obra O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, tem a nos dizer acerca dos bardos.
Por que Leon Denis destaca tanto os bardos? Porque ele teve a revelação que ele foi um bardo. Daí o interesse dele em estudar mais, né? Não apenas a sociedade bárdica, mas também o papel do bardo na sociedade celta. Então, nós vamos ver Leon Denis na obra, nesse capítulo 3, primeira coisa que ele fala sobre os bardos, primeira característica que ele destaca, que o bardo é um poeta. Olha o gênero literário. Qual é o gênero literário de Denis? A poesia. A poesia se destaca em todas as obras de Denis, até nas obras de cunho experimental, científico. Nós vamos ver que esse gênero literário se destaca. E ele diz que o bardo era um orador inspirado. Quando nós estudamos a biografia de Leon Denis, nós apresentamos, né, o trabalho de orador de Leon Denis, a eloquência de Leon Denis. Então, ele coloca que o bardo era muito inspirado, uma vez que o bardo ele era responsável, né, pela divulgação, pela propagação da cultura deles. E Denis, ele apresenta-nos uma outra característica, que nós podemos comparar os bardos aos profetas do Oriente. Então, nós sabemos que o profeta ele tinha a responsabilidade de instruir e também de predizer o futuro. Então, ele coloca que os bardos tinham um sopro muito grande do invisível. Isso está vinculado à inspiração. Está vinculado à inspiração. Só que na nossa época, e também na época de Denis, os bardos não são mais comentados, não são tão encontrados, já perderam o seu prestígio. E também nós sabemos, quando nós abusamos das nossas faculdades, elas são suprimidas. Mas vamos ressaltar aqui, destacar outras características. A virilidade, Leon Denis coloca. Quando nós falamos a virilidade, vamos colocar a iniciativa, a disposição, a garra, aquele lado guerreiro de vencer todas as dificuldades e atingir suas metas. Esse é Leon Denis. Esse é Leon Denis, o bardo Leon Denis, aquele que realizava conferência até em cervejarias, enfrentando vibrações divergentes, mas estava ali para levar a doutrina espírita. Denis destaca também o patriotismo. Ou seja, o bardo, ele tinha o compromisso de divulgar sua cultura. Ele era fiel. Então, quando eles não podiam registrar, ele a divulgava oralmente. A fidelidade, né, aos seus princípios, à sua raça, à sua nação. E a fé. Eles tinham muita fé. Quando nós estudamos a Guerra dos Gauleses, nossa senhora, a garra deles, a confiança deles, a certeza na imortalidade da alma, eles eram imbatíveis. Eles iam para os campos de batalha com segurança. E, com isso, tudo isso faz com que a alma, o espírito gaulês vive intensamente. E Denis também ressalta que os bardos tinham uma espécie de auréola de apostolado. Ele estava falando de quem, meus queridos? Dele mesmo. Tanto é que ele recebeu do movimento, da época do movimento espírita, o pseudônimo do apóstolo do espiritismo. Quer dizer, ele estava falando dele mesmo. E o bardo apresentava, né, as tríades, que nós sabemos que a tríade
trindade, né? Então, as tríades tinham como objetivo, né, divulgar os costumes, a sabedoria tradicional do povo celta, né? E ele coloca que eles ensinavam, eles passavam as tríades com uma arte e com sentimento. E quando nós lemos os escritos de Denis, tivemos a oportunidade de ouvir as suas conferências. Agora, uma fofoca. Nós temos no livro, em torno de Leon Denis, o espírito altivo, que foi presidente fundador do Centro Espírita Leon Denis, confessando-nos, numa mensagem, a emoção em assistir uma conferência no plano espiritual, né, altivo desencarnado, né, de Leon Denis. Eu não consigo nem mensurar, né? Não consigo nem mensurar essa emoção. Então, nós vamos ver que Leon Denis, ele destaca que os bardos, eles eram grandes médiuns, eram inspirados e videntes. Quando Denis coloca vidência, Denis quer ressaltar a clarividência, porque eles acumulavam a faculdade psíquica de mergulhar no futuro e ler as vicissitudes, os reveses que o seu povo iria passar. Tanto é que, quando Vercingetorix foi procurar, né, os druidas, eles revelaram a ele que os celtas não venceriam, não conseguiriam vencer Júlio César. Ele já foi para a batalha preparado, mas nem por isso ele recuou. Então, eles tinham o ideal gravado em seu coração, e jamais, ideal esse que jamais pereceu. Então, esse é o bardo, é o celta bardo. Esse é o celta bardo que nós conhecemos como Leon Denis. Meus queridos, nós iríamos entrar no capítulo 4, mas o tempo voou. Só temos 8 minutos para o encerramento do nosso encontro. Então, o capítulo 4, que nós iríamos apresentar hoje, nós deixaremos para a semana que vem. Com certeza, talvez apresentemos o 4, 5, 6, mas eu acredito mais apenas o 4 e o 5. 3 capítulos, né, no período de 40 minutos, nós perderíamos muito. E a nossa intenção é conversar um pouco, né, dar um mergulho um pouquinho profundo na obra. Então, deixaremos o capítulo 4 e ficaremos para a semana que vem com o capítulo 4 e 5. Porque nós temos as perguntas. Temos perguntas hoje, Tavares? Hein, Tavares? Tem sim, eu já vi que tem. Tem? Você poderia... Eu não tenho como ler aqui. Ah, tá. O Tavares... Tem que esperar o Tavares, é. O Tavares não nos ouviu, né? Mas não tem problema. Uma pergunta então, que eu vi, Nilce, foi se as pessoas do público poderiam participar. Essa eu acho que a gente já pode responder mesmo com o Tavares sem recuperar a pergunta. Pode sim, agora esse é o momento das perguntas, né, em que o que a gente não tiver condições de responder, a gente pode olhar e depois responder na semana que vem ou mandar por escrito para a pessoa. Tá? Isso. Queridos amigos, nós sempre reservaremos os 10 minutos finais justamente para responder os questionamentos que forem apresentados, tá bom? Mas nós dependemos, né, que o Tavares é da técnica, dele disponibilizar as perguntas. Para que possamos responder. Alguma coisa. Mas já que está havendo um problema na comunicação, então nós iremos para a nossa prece final e depois para as considerações finais, né, que nós só temos 6 minutos. Então, nós vamos pedir a nossa Terezinha, Valéria, para fazer a prece. Bom, Valéria? Então, vamos à prece, Valéria.
Não, estava só me concentrando. Vamos unir nossos pensamentos, mantendo a nossa tela mental, a figura doce e meiga do Senhor Jesus, agradecendo a todos aqueles amigos espirituais que conosco aqui estiveram também, sem os quais não poderíamos ter realizado qualquer tarefa. Agradecer, Senhor. Senhor, esteja conosco em nossos corações, e mantendo em cada lar, em cada pessoa que nos ouve, essas energias benfazejas que vêm de nosso mestre Leon Denis, que tanto gosto temos em estudar, em compartilhar o fruto dos nossos estudos. Essas energias de Leon Denis, da natureza, da paz, da bonomia, do equilíbrio, da pacificação, possam envolver a cada um de nós, encarnados e desencarnados, de forma que isso possa fortalecer o nosso espírito na luta diária, né, nas dificuldades diárias, e também fortalecer a nossa fé. Fé em Deus, fé em Jesus, na certeza de que não estamos sós. Que Deus vai lá por nós, nossos anjos guardiães, que estaremos sempre protegidos e que, sintonizados com o bem, com a paz, com a luz, conseguiremos perceber essas comunicações que nos sustentarão e nos orientarão em cada passo de nossas vidas. Que possamos ter o Mestre Jesus, nosso exemplo, modelo e guia todos os dias. Obrigada, Senhor, pelo estudo da noite de hoje. Guarda-nos todos na tua doce e serena paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos amigos, antes das considerações finais, gostaria de convidar a todos a participarem amanhã, das 8h30 às 13h, junto à casa Centro Espírita Leon Denis. Vocês podem entrar pelo YouTube, né? É CELD ao vivo, do encontro sobre a vida e obra de Leon Denis. E esse ano será a 34ª edição. Há 34 anos, nós temos um grupo nesse centro que estuda semanalmente Leon Denis para apresentar sempre na Sexta-feira da Paixão. Aí vocês perguntarão, por que na Sexta-feira da Paixão? Foi um dia escolhido pela espiritualidade da casa, em função de Leon Denis ter desencarnado na terça-feira da Semana Santa e foi sepultado no sábado de Aleluia. E no próximo dia 12, né, estaremos, logicamente, homenageando o nosso patrono, que foi a data do seu desencarne, 12 de abril de 1927. Não é mesmo? Então, todos estão convidados para participarem amanhã, das 8h30 até as 13h, do encontro sobre a vida e obra de Leon Denis. O tema é orgulho e caridade, justamente da obra Depois da Morte, tá? Depois da Morte. Então, todos estão convidados. Obrigada pela presença, pelo apoio de todos vocês em estarem nos acompanhando, mergulhando conosco no pensamento de Leon Denis. E um feliz domingo de Páscoa. Na Páscoa nós comemoramos, né, a ressurreição do Senhor Jesus. Nós sabemos que não há ressurreição. Vamos falar renascimento. Então, que possamos, queridos, né, meditar acerca da necessidade dos diferentes renascimentos que precisamos ter em nossas vidas para reformularmos a nossa escala de valores e assim melhor iremos alinhando o nosso emocional e com isso construindo dias melhores para nós e para todos os nossos queridos com os quais convivemos. Então, um feliz renascimento no domingo para todos vocês. Um beijo em cada coração. Luiz, suas considerações finais. O microfone. Está fechado o microfone, Luiz. Boa noite a todos. Um feliz dia de Páscoa. Pensamento sempre no Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia. A Páscoa
é o querido Mestre Jesus. Vamos lembrar do seu caminho final e tudo que ele fez por nós e continua fazendo, está no nosso lado o tempo todo, conduzindo esse planeta com o maior carinho. Que tenha uma boa Páscoa e até a semana que vem. Boa noite. Boa noite, amigos. Muito obrigada pela presença, pelo apoio e boa Semana Santa, boa Páscoa. Quinta-feira que vem estaremos aqui novamente. Abraços a todos e que Jesus nos abençoe. Valéria. Tá. Boa noite a todos. Lembrando, agora que eu lembrei, que no site do CELD, do encontro de amanhã, vocês podem encontrar o link do acesso, eu também pelo YouTube, mas também no site do CELD vocês podem baixar a apostila do encontro, em PDF. Então, também foi muito preparado, com muito carinho, pela equipe do Centro Espírita Leão Denis, então acho que vale a pena, a leitura é inspiradora. Inspirador. Então, agradecemos a presença de todos, a Páscoa renasça no coração de cada um de vocês, que a casa de vocês fique em paz, na certeza de que Jesus está conosco, sempre esteve, sempre estará. Fiquem todos com Deus, muito obrigada por tudo. E uma feliz Páscoa para toda a equipe, para toda a técnica da Web Rádio Estação da Luz. Isso, bem lembrado. Faculta a todos nós essa possibilidade de aqui estarmos. Uma feliz Páscoa para todos vocês, tá bom? Inclusive para o nosso Tavares. Isso. Fiquem com Deus, um beijo em cada coração, até a próxima semana. Até semana que vem, Tchau, gente. meninos. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada pela